Pai, o nosso momento aqui, além de gratidão, é um momento de devoção, Pai. Nós nos entregamos aqui agora no Teu altar de adoração. Nós nos entregamos para ouvir de Ti. Nós já cantamos, nós já expressamos o nosso amor a Ti, nós já ofertamos o nosso coração, os recursos que o Senhor tem nos dado, nós já Te entregamos. Mas agora nós nos deleitamos em Te ouvir, Senhor. Então, nós escolhemos a melhor parte, que é estar aos Teus pés, para ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, nós não somos nada sem Ti. Se não for o Teu poder, a Tua autoridade, se não for a Tua presença entre nós, tudo que nós fizéssemos aqui, tudo que a gente pode fazer ou tentar fazer aqui vai ser falível, vai se perder. Mas nós cremos num Espírito Santo que é vivo, que é vida, o amigo que o Senhor deixou conosco quando voltou para o Pai. E nós nos alegramos pela presença do Teu Espírito neste lugar, pela presença do Teu Espírito em nós. E Te pedimos, Pai, que todas as palavras que vão ser ditas aqui sejam do Teu trono. E que o nosso coração e a nossa mente também recebam de uma maneira clara, sem confusão na mente, mas que as palavras sejam claras, Senhor. Que os Teus ensinamentos sobre nós sejam muito, muito edificantes, muito transformadores, Senhor, porque a gente não quer sair daqui da mesma forma que entramos. Temos sido transformados por Ti dia a dia, temos experimentado o Teu crescimento, mas eu sei que o meu coração precisa de mais revelação. E eu sei também que os meus irmãos também querem isso, desejam isso, Senhor. E nós não queremos ficar ignorantes acerca das coisas do Teu reino, mas que nós saiamos daqui com o entendimento iluminado pela Tua palavra, que nos limpa, que nos ensina, que faz mais do que a gente pensa, Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nessa série Renovados e nós já tivemos algumas mensagens ministradas nesse sentido. E eu quero trazer algo para vocês que o Senhor gerou no meu coração esses dias. E para começar, eu quero ler alguns versos da palavra de Deus que estão em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses 4. Eu vou ler o verso 8 e o verso 9. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, o que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. O próximo. O 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Eu queria fazer um pedido para vocês aí. Primeiro uma pergunta. Quem aqui está louco para envelhecer? Ninguém? Não, Marco? Agora eu queria fazer um outro pedido para vocês. Dá uma piscadinha aí com os dois olhos. Pisca forte, pisca e abre.
Pois é, você acabou de envelhecer. A cada piscada nossa, mais um segundo se passou. E a gente acabou envelhecendo. Então, não tem como fugir desse processo de envelhecimento, certo? E a gente vive buscando maneiras de não envelhecer, né? A gente vive tomando vitamina, a gente vive se exercitando para estar mais forte, para ter mais força nas pernas. Depois que eu descobri que o músculo da coxa previne Alzheimer, é verdade. E eu tive uma avó que faleceu nessa condição. Então, a gente precisa fazer o que a gente pode, certo? Mas a verdade é que, apesar dessa preocupação com a saúde e que a gente deve ter, a gente precisa ter, infelizmente, a maior preocupação tem sido uma preocupação muito estética. Então, você querer parecer mais novo do que você é, ou querer não envelhecer por fora. Então, por isso a gente está na era das plásticas, na era dos procedimentos, na era do Botox, na era Ai, citaram aí um negócio. Falaram Monjaro, é verdade? É verdade. Só que a grande verdade é que a gente pode fazer de tudo, de fora para dentro, e a verdade é que, de alguma maneira, por fora você pode sim ter um resultado, mas qualquer coisa que você faça de fora para dentro, e se aquilo não se transformar num estilo de vida, você vai voltar do mesmo jeito. Eu conheço pessoas já que fizeram cirurgias e voltaram. E o corpo volta, o nosso corpo. Se a gente não tiver uma transformação interna, você não vai conseguir com que o teu externo seja renovado. E a gente entende nisso que a renovação precisa acontecer de dentro para fora. É algo que precisa acontecer na nossa mente. Porque você pode ir lá fechar seu estômago. Você pode ir lá cortar, liga ali, agora não. Você pode sim emagrecer. Mas se você não instituir um estilo de vida que faça com que isso dure, ele vai, de novo, esticar e a gente vai voltar. Então, não adianta, a gente precisa viver aqui. Pensando sobre isso, pensando sobre a renovação mental, eu estava pesquisando e eu descobri, eu acho que o Sal já falou disso em algum momento, sobre a palavra escolhida do ano 2024. Eu não lembro se você falou sobre isso. Parece, eu tenho na minha mente mais ou menos. Mas a palavra do ano em 2024, na faculdade de Oxford, foi, palavra não, né, uma expressão, brain rot, que é cérebro apodrecido. Cérebro podre. Então, quer dizer, é a palavra que foi mais pesquisada na internet, foi feita uma pesquisa, então, as pessoas, a palavra mais procurada, a palavra mais dita, foi isso, foi essa, ou essa expressão. E o que significa isso? É a deterioração mental que acontece porque nós expusemos o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa mente ao consumo excessivo de conteúdos superficiais que não desafiam a nossa mente, que não provocam um movimento de aprendizado da mente. E por causa disso, nós
começamos a permitir que o nosso cérebro sofra uma deterioração. E aí eu fui estudar e eu vi uma neurocientista falando que essa deterioração não é só uma deterioração que você pensa assim, então é porque eu começo a esquecer e isso é normal, é uma coisa, só uma ligaçãozinha. Não. A anatomia, a parte física do nosso cérebro começou a se degradar por conta disso. Isso é muito sério. Pode parecer inofensivo, mas não é. Porque se Deus nos fez para que o nosso entendimento fosse transformado e houvesse uma progressão, o que está acontecendo aqui, aliás, não é aqui e aí, pode estar levando a gente para um problemão. E a gente, sem saber, talvez a gente até saiba, né? Eu acho que toda mãe sabe que expor os filhos a uma tela é prejudicial. Toda mãe sabe. Toda mãe sabe que dar um celular para uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem idade. Toda mãe sabe que se você entrega um negócio desse para uma criança, você vai ter problema. Aliás, na hora, você vai ter uma grande solução. Você vai ter um grande alívio, certo? Só que o que a gente não para pensar é que dando isso aqui na mão de um filho, de uma criança pequena, a gente está permitindo que o cérebro dela seja apodrecido. Porque são estímulos que não estão de acordo com a capacidade mental daquela criança, não ajudam aquela criança a desenvolver a capacidade de concentração, a capacidade de atenção. Aquilo só prende aquela criança com aquele monte de cores e movimentos, porque se você for parar para pensar, a gente assistia, quem assistia Tom e Jerry aqui? Tem até um Jerry aqui na igreja hoje. E assim, era maravilhoso, e aquilo prendia a gente, sim ou não? Prendia, porque os movimentos eram rápidos. Só que se você for comparar o Tom e Jerry que a gente assistia e os desenhos de hoje, você nem consegue assistir, porque aquilo é lento demais. A mudança das cenas é lenta. Mas ali já existia, sim, um movimento para que as nossas mentes fossem ficando cada vez mais, qual que é a palavra? Manipulada, hipnotizadas. E a gente não percebeu. Ou percebeu e fingiu que não percebeu. Ou percebeu e achou que aquilo não era tão ofensivo como é. E o que aconteceu é que tiraram a TV da nossa sala, tiraram os jogos dos videogames e colocaram na nossa mão. Então, hoje, está aqui. Qualquer coisa está aqui. Qualquer coisa, com isso aqui você compra, com isso aqui você faz negócios, com isso aqui você investe na bolsa. Você pode comprar uma casa com isso aqui. Você pode mudar de país só com isso aqui. Só que a verdade é que isso aqui invadiu a nossa mente. Isso aqui invadiu a tua mente. Isso aqui invadiu a minha mente. E, sem perceber, nós estamos permitindo que o nosso cérebro seja completamente afetado. Então, em vez de viver uma renovação, que é o que a palavra diz que nós precisamos viver, nós, sem perceber, estamos vivendo um atraso. E fora o vício, porque às vezes a gente julga quem tem vício, né?
Não, aquele lá fuma, aquele lá bebe, aquele lá... Às vezes seu vício pode estar aí, ó, no teu bolso, na tua bolsa. Às vezes o teu vício está invisível para você, mas ele está aí. E aí, não tem como olhar para isso e não pensar na nossa responsabilidade como cristãos de colocar diante dos nossos olhos o que vai nos fazer cumprir o que Deus nos chamou para cumprir. Inclusive, muita gente já deixou de se alimentar da palavra porque no Facebook acha coisa muito mais interessante. Porque às vezes, eu vou lá na igreja nada. Deixa eu ver aqui. Agora existe no Evangelho, a gente entende que a gente tem responsabilidades. Você conheceu o Evangelho, você saiu do ponto da ignorância, você saiu do teu tempo de ignorância, e aí, ou você se compromete a viver o que Deus te chamou para viver, ou você vai sofrer as consequências da tua desobediência. Porque se a Bíblia fala para nós, medite na palavra dia e noite, é pecado se distrair com outra coisa. Sim ou não? E eu não estou dizendo aqui que você não pode ter um hobby. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter, pode. Você pode ter hobbies. Você pode fazer coisas que você gosta. Você pode, mas a tua principal ocupação como um filho é viver perseguindo uma renovação. E não o contrário. Porque imagina, se nós somos os escolhidos, se Deus nos resgatou, nos salvou, nos chamou de filhos, e nós que somos chamados filhos, estamos permitindo que o mundo apodreça nossa mente, o que vai ser do resto? Porque se ele disse, ide e pregai o evangelho, que tipo de evangelho você vai pregar? Se você está escravizado pela mentalidade do mundo, porque o grande problema de estar com isso aqui o tempo todo, não é só o tempo que você vai perder, porque com certeza você perde tempo com a tua família, você perde tempo com a sua esposa, você perde tempo com seus filhos. Quantas vezes, né, a gente está tão aqui, ó, enfiado em alguma coisa que o filho está falando, às vezes a gente nem ouve o que ele está falando. Quem nunca? Eu já tive que me corrigir com isso. Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu estou respondendo alguém, e a Chloe está lá, mãe. Mas tudo bem, quando você está respondendo uma coisa importante, quando você está trabalhando, quando você está... Ok. Mas quantas vezes nós trocamos? Você vê a baby, tão preciosa. Acabamos de apresentar aqui, de consagrar ela ao Senhor. Só que a gente se acostuma com as bênçãos. Essa é a verdade. Eu tenho descoberto isso. A gente se acostuma com os milagres. E às vezes a gente deixa de dar valor para os milagres que a gente vive. Eu estava conversando com a Lu hoje, ali um pouquinho, e ela falou, pastora, eu tenho aprendido tanto a dar valor para as pequenas coisas. Né, Lu? Nós estamos sendo atacados. Muito atacados. E como eu estava dizendo, o pior não é perder tempo com isso. O pior é fazer com que as informações que estão manipulando através disso aqui, estão gerando
uma mentalidade, ou seja, uma maneira de pensar, estão normalizando uma maneira de pensar e uma maneira de viver que vai completamente contra os princípios da palavra, como disse o Fausto. O que a gente está fazendo? Então, e aí você sai, você vai num lugar, senta numa mesa com as pessoas estão falando a mesma coisa que o mundo está falando, como se aquilo fosse normal. E a mente de Cristo, foi a mente que foi depositada em nós, está sendo muitas vezes ignorada, porque a gente se conformou com a maneira do mundo pensar em muitas coisas. E aí a gente já acha que não é pecado mais, que não deixou de ser pecado. Não, ainda continua a ser pecado. O que é pecado, não vai mudar. Mas a gente, às vezes, está com a nossa mente tão corrompida que a gente já não consegue enxergar. Então, não, você não pode ser retrógrado, você tem que ser legal para estar com todo mundo. Não, você não tem que ser legal. Você tem que ser de verdade. Porque as pessoas vão ver em você o fruto do Espírito. E não é. E quem tem o fruto do Espírito é cheio de alegria. Então não é o crente bravo que julga todo mundo, não conversa com ninguém, não quer sentar com ninguém porque ninguém concorda com ele. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não pode se conformar com o que o mundo está dizendo para a gente, inclusive, com a maneira de se fazer igreja. Porque hoje a coisa que você mais vê é tutorial de como fazer uma igreja crescer. E eu já me arrependi das vezes que eu ouvi coisa assim. Não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aqui é assim, aqui é artimanhas ou maneiras. Sabe quando uma igreja cresce? A igreja cresce quando Cristo cresce numa pessoa. E ela é Cristo na vida do outro. E a outra é Cristo na vida do outro. E o outro é Cristo na vida do outro. E é aí que uma igreja cresce. E não é uma igreja, não é a casa. Porque a casa não cresce. O que cresce é a igreja, é a noiva. Agora, até quando a gente vai buscar modelos de crescimento de igreja, ou então modelos de crescimento da tua família, modelos para criar o seu filho, para que ele seja modelo para ganhar dinheiro. Porque você tem que ter isso aqui. Quem te falou que você tem que ter isso aqui? Quem te falou que você tem que ter uma casa sua antes de morrer? Quem? Se a Bíblia fala que o filho do homem não tinha onde reclinar. Quem falou? E eu não estou falando que você não pode ter. Não. É uma bênção ter. E Deus dá. Deus dá. Eu já tive, eu já recebi essa bênção na minha vida. Deus dá a casa. Deus dá carro. Ele é o dono do ouro e da prata. Sabe qual é o problema? É quando o nosso coração está ali. E como eu sei se isso está no meu coração? É só parar para perceber quanto tempo do meu dia eu gasto atrás disso. Eu gasto pensando nisso. Eu gasto investindo nisso. Eu tenho uma pergunta para te fazer. E eu quero que você seja muito sincero com você. Você pensa mais com a mente corrompida pelo pecado, ou você pensa mais com a mente renovada que Cristo já te deu? Como que eu vou saber, Ioná? Pensa aí, nas tuas percepções. Você está vendo uma conversa com alguém? As tuas percepções sobre aquela conversa te levam para o que a palavra diz, ou te levam para o que o mundo diz? As tuas impressões sobre aquilo estão te levando para onde? Segunda coisa, suas decisões. Como andam suas decisões? Porque isso vai de
pequenas decisões do seu dia, do que você vai fazer com o seu dia, do que você vai priorizar no seu dia, quanto as grandes decisões da sua vida, para onde você vai, quando você vai, por que você vai, por que sim, por que não. Quando a gente olha para a vida, a gente tem se diferenciado dos ímpios ou a gente tem concordado com os ímpios? Nas nossas rodas de conversa, será que a gente tem tido coragem de se levantar e se posicionar, dizendo não, não é isso que a palavra diz? Porque Jesus não fazia questão de agradar ninguém. Pelo contrário. Então, numa roda de conversa, nas festinhas, nos momentos de comunhão, onde você estiver, do que a gente tem se diferenciado dos ímpios? Porque, querendo ou não, existe um movimento para fazer com que a gente se engane, e a gente se engane muito. E eu sei que nenhum de nós aqui quer viver enganado. Eu sei que do fundo do coração de vocês não querem se enganar. Eu também não quero. Mas é muito sutil. É muito sutil. A influência é muito sutil. Será que quando a gente está sentado numa roda de conversa, as pessoas olham para nós e veem marcas de Cristo em nós? Quais são as marcas que as pessoas têm visto na tua vida? São marcas de dor, de frustração, de decepção? Ou são marcas de Cristo, curado, restaurado? Porque a nossa mente começou a ficar podre, sabe onde? No Éden. No Éden. Deus não fez Adão com a mente podre. Mas o pecado, a escolha de Adão, promoveu o início desse apodrecimento, sim ou não? Só que na cruz e na ressurreição, houve a restauração, porque nós fomos levados para junto daquela cruz e nós ressuscitamos com Ele, isso é verdade. Então, nós que estamos em Cristo, temos a mente renovada. Você já tem a mente renovada. Agora, será que a gente está pensando com a mente do passado? Ou nós temos vivido, pensado, caminhado com uma mente nova, renovada, limpa, santificada? Paulo disse a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versos 3 e 4, ele diz assim: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam os que os seus ouvidos coçando desejem ouvir. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Lá, Paulo já falando para Timóteo, querido, você vai pastorear aí, mas já vou logo te avisar. Vocês vão lidar com isso aqui. Vamos ler mais um pouquinho da palavra? Romanos 5. Nós vamos ler Romanos 5, do 12 a 21. E depois nós vamos ler Romanos 6. Como diz a Beth, isso não é pregação não. É um estudo bíblico. Né, Beth? Vamos junto? Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva
e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a riqueza da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um ato de justiça veio a justificação que dá a vida a todos os homens. Porque como por meio da desobediência de um só homem são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Para quê? Como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuando. Lá em 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Pode continuar até o final agora, Betinha. O 2. De maneira nenhuma. Nós o que morremos, esse verbo morrer, morremos, está em que tempo? Passado. Então nós vamos prestar atenção nisso aqui agora. Para você não achar que você está preso ao pecado, em nome de Jesus. Presta atenção nisso aqui. Todos os verbos aqui estão no tempo passado, ou seja, tudo isso já foi estabelecido. Talvez a gente não esteja vivendo, porque talvez a gente não tenha entendido. Então, assim, então por causa da graça eu vou viver pecando? De maneira nenhuma. Olha o que ele está dizendo aqui. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. A minha pergunta é, você está vivendo uma vida nova? Vou repetir. Você anda vivendo vida nova? Porque não é sobre ir na igreja. Não é sobre seguir religião. Não é sobre dizer que creu no que aconteceu. É sobre tomar posse de uma natureza nova, renovada. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, qual que é o verbo? Passado. Foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato, vamos ler juntos? Mortos para o pecado. Vamos ler junto? Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você precisa crer.
Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa se apropriar disso. Portanto, se desenvolvendo. Tem, é. Exato. Pode. Isso. É o poder do Espírito. Oh, gente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora tenham sido no passado escravos do pecado, vocês passaram, olha o que ele está dizendo, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como oferecerão os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade? Assim, ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não dá mais para viver escravo da tua mente podre. Porque a nossa mente foi restaurada na ressurreição. Ou você crê nisso, ou você vai caminhar igualzinho ao ímpio. Na verdade, não. Pior que o ímpio. Porque o ímpio pode não saber. O ímpio não sabe. E você sabe. E eu sei. Então, por que a gente ainda acostumou a viver como escravo da nossa velha natureza? Não. Escravos do medo. Quem aqui já foi assombrado pelo medo? O medo vem da mente podre ou da mente viva? Sabe qual que é a minha impressão?
é que Deus deu para a gente um baú de tesouro. E a gente não abre. Está aqui. Está aqui. O que você está permitindo que a tua mente faça com você? O que você está permitindo que a tua mente faça com o teu corpo? Com o teu corpo, com o teu corpo. Se propõe a fazer um jejum para você ver o problema que você arranjou. Por isso que é maravilhoso fazer jejum. Sabe por quê? Porque quando você jejua, você prova para você, para o inimigo, para o pai, que você crê que é capaz de ficar sem o que o inimigo e a tua própria mente está fazendo, falando para você que você não consegue. E é por isso que no jejum você conhece mais a Deus. Porque você experimenta mais de um domínio que Ele já te deu na tua mente nova. Ansiedade. Ansiedade. Quem vive preso na ansiedade, vive preso na mente podre. Na mente corrompida. E Deus já nos deu uma mente nova. Isso é renovação. Não adianta você querer, então eu quero uma vida renovada, vou cortar o cabelo, vou pintar de roxo, e esse ano vai ser tudo renovado. Pode cortar o cabelo, você pode fazer o que você quiser, você pode mudar de estilo, pode pegar uma consultora de imagem, mudar de estilo, pode deixar a barba crescer, pode tirar a barba, pode fazer o que você quiser. Você só vai viver uma renovação se você crê que a tua identidade em Cristo te capacita a viver, pensar, se relacionar de um jeito diferente. Porque às vezes a gente está ali se relacionando e acabando com os nossos relacionamentos. Porque a gente não conseguiu ver o outro com a mente renovada. Porque a gente ainda está olhando o outro com uma mente podre, velha, carnal, exato. Eu amo pregar com ajuda. Porque Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Ele está dizendo isso, é porque é verdade. Em todas as áreas, não tem área que Ele não toque. Esses dias eu estava falando, e falei também lá em Sarasota, que os missionários, eles, e nós somos missionários, eles aprendem uma coisa que eu nunca mais quero esquecer, chamada dependência total. Sabe por quê? Quando você está debaixo da nuvem de dependência, você sabe que aqui existe um mover tão sobrenatural, e isso te estica na tua fé, porque talvez você não esteja vendo esse mover e isso vai te esticar. Mas você está aqui, debaixo desse mover, dessa dependência, dessa provisão, dessa chuva. Se você sai e vai para o teu humano, aí é com você. Se você acha que é na força do teu braço, você saiu de debaixo da nuvem da dependência. E é horrível no começo. É horrível porque aquilo ali te desestabiliza completamente. Você perde todas as suas esperanças, você perde todas as suas muletas, você perde tudo que os calços que você tinha ali para se garantir. Nesse movimento de dependência você perde completamente, né? Só que não vale a pena estar aqui tentando fazer com a tua mão. Não vale a pena,
Porque você vai sair debaixo da mão do poderoso, do onipotente, do Pai que já preparou tudo. E a que está falando aqui para vocês não é uma pessoa que tem tudo na mão, não. Pelo contrário, eu estou aqui, ó. E daqui eu não quero sair. Se alguém me disser assim, Ioná, você quer sair desse lugar de dependência e experimentar? Não, eu não quero. Eu prefiro viver aqui, ó, com a provisão que vem do céu, com algo muito sobrenatural sendo gerado, do que ir para outro lugar e me distanciar do propósito de Deus, e de ir para outro lugar e pensar que eu posso fazer com as minhas mãos, com a minha inteligência, com a minha sabedoria. Não, eu não quero e eu não vou. Porque debaixo dessa dependência é que acontece o milagre. É onde sementes que você nem plantou dão fruto. Então eu queria te convidar a permitir que a mente regenerada tome conta de você de uma maneira muito tremenda. Porque existem batalhas que você está lutando ainda, porque você está pensando nela com a mente podre. Existem guerras que já foram vencidas no mundo espiritual, e porque você ainda não enxergou, você ainda não tomou posse. Guerras na tua mente. Vocês acham que eu não tenho guerra na mente? Eu tenho. Acredita em mim. Tenho. Você acha que a Ioná não tenta me enganar? Tenta. Você acha que a Ioná não fica apontando o dedo, não fica me mostrando coisas para eu duvidar? Fica. A Ioná é terrível. Mas a mente regenerada da Ioná crê, vive, permanece. Se eu fosse você, não gastaria mais um dia vivendo sem o poder da tua mente regenerada. Não gaste, porque não vale a pena. E a hora que a gente calar todas as vozes, porque tem isso. Tem hora que você vai ter que calar muitas vozes. E vai ter que se posicionar com o que você coloca na tua mente. Cale vozes de fora. E às vezes são vozes de pessoas que estão até muito próximas de você, mas porque te amarem, porque te amam, vão tentar fazer você desistir de olhar do jeito certo. Porque por amor, elas não querem que você sofra. Só que quando você tem a convicção do que Deus está te falando, pode o mundo virar e falar que você está errado. Você tem o Espírito Santo de Deus te trazendo muita convicção. E você não vai ter dúvida. Isso é viver mente renovada, olhar de uma maneira renovada, tanto para você, para a tua nova identidade, para a identidade renovada, quanto para o outro, quanto para as situações, quanto para os desafios, quanto para os problemas. E é esse o plano do Senhor para nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, se você puder. Pai, nós não nos conformamos mais com a mente antiga. Nós não nos conformamos mais, nós não nos encaixamos mais no molde do mundo. E nós declaramos em nome de Jesus que as nossas mentes estão completamente obedientes ao Senhor, cativas, presas, amarradas ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós sabemos que existe uma guerra
no mundo espiritual, para que a gente não tome essa posição, mas nós tomamos diante de Ti e declaramos que estamos completamente sujeitos ao agir do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor não morreu naquela cruz por acaso. O Senhor não ressuscitou por acaso. A vida que foi entregue foi uma vida que gera vida. E nós nos comprometemos, Senhor, para que essa vida seja gerada em nós todos os dias. Nós calamos as vozes, mesmo que sejam as nossas próprias vozes carnais. Nós calamos vozes carnais e nos consagramos a Ti. Senhor, que a nossa consagração não seja só aparente. Que o nosso jejum não seja só aparente, mas que o poder da Tua ressurreição atinja de uma maneira muito tremenda as nossas mentes. Abre os nossos olhos espirituais. Escancara o nosso olhar, Senhor, para que a partir de hoje as lentes do Teu Espírito sejam muito mais poderosas do que o mundo está tentando fazer a gente enxergar. E nos ajuda a fechar brechas. Senhor, nos mostra onde estão as brechas que estão permitindo que pensamentos carnais e antigos estejam ainda habitando em nós. E nos renova. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós recebemos a Tua renovação para viver e cumprir o Teu propósito para nós nessa terra, em nome de Jesus. Amém.